Queridos e queridas, nós vamos hoje falar mais um pouco do capítulo 5. Lembra que eu falei que eram 9 tópicos? Hoje nós vamos estudar sobre o adultério e o divórcio, certo? Que diz assim, antes de eu falar, na verdade, eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e acompanhasse e vamos orar, agradecer ao Senhor por estarmos aqui essa tarde, estarmos juntos, né? Vamos pedir a Deus para que o Senhor esteja aqui conosco para nos dar entendimento da palavra, nos dar discernimento sobre a palavra. Sem o Espírito Santo de Deus não adianta nada. Ler a Bíblia é como se ler um livro comum, um livro simples, e não é, certo? Então nós vamos pedir para que o Espírito Santo esteja aqui conosco para fazer essa leitura e essa meditação, tá bom? Então pegue sua Bíblia. Deus manda te dizer para você, Ele não perdeu o controle. Ele nunca perde o controle. Quem perde o controle somos nós. Mas o Senhor tem controle de tudo. Tudo está debaixo de uma unção do Senhor. Creia que Deus reverte as coisas. Pode parecer pra gente que está tudo perdido em muitas coisas da nossa vida. Mas o Senhor manda dizer, ei, não está tudo perdido. Eu estou sob controle de todas as coisas. Eu não perco o controle de nada. Eu ando nessa terra, nos 4 cantos da terra. Conheço todos os meus filhos. Imagine aí. Deus conhece todos os filhos dele. Ele conhece todos. Todos são todos. Ele conhece os defeitos, as perfeições, as imperfeições, os defeitos, tudo. Ele conhece. Pai, eu entro na tua presença, Senhor, para te agradecer por essa tarde, Deus. Senhor, o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração, toda a exaltação do teu nome, Senhor. O Senhor é majestoso sobre toda a terra, Pai. Senhor, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui buscando a tua palavra, buscando aprender de ti, buscando crescer em ti, Senhor. Senhor, em ti nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim diz a tua palavra. Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, continua conosco. Espírito Santo de Deus, abra nossa mente para dar discernimento da palavra que nós vamos estudar, Senhor, aprender de ti, Senhor. Faz a gente crescer, Senhor, em espírito e em verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, nós vamos falar de um assunto bem delicado, o adultério. E começa assim, no versículo 27 do capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e o lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ir para com ele. Naquela época, as mulheres não eram remuneradas pelo seu trabalho. Uma órfã ou uma viúva, elas passavam até fome. Na verdade, as leis, elas contemplavam e beneficiavam as viúvas e os órfãos, né? E a mulher que era divorciada, ela era algo, muitas vezes, por algo moral. Quando o homem repudiava, às vezes, a mulher. E muitas vezes não era nem moral. Muitas vezes eles não gostavam de alguma coisa que a mulher fazia e repudiavam a mulher. Se elas fizessem algo, por exemplo, um café que não fosse feito de uma maneira correta, algo que não fosse feito de uma maneira correta para eles poderiam repudiar as mulheres. Imagine como elas não sofriam naquela época. Imagine, né? O que acontece, queridos? Os fariseus, eles sempre queriam pegar Jesus em alguma falha, né? E lá
em Mateus 19, mas um pouquinho mais para frente, ele vai falar sobre a questão do divórcio. Vai dar uma questão mais ampla sobre o divórcio. E aí os fariseus vão perguntar, né? É permitido o homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus responde: vocês não leram que no princípio o Criador os fez o homem e a mulher? Por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, irá unir-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Aí depois o Senhor vai falar, né? Perguntaram eles: então por que Moisés mandou fazer a carta de divórcio? Existe um livro chamado Livro de Cantares, que ele explica sobre a relação sexual entre o homem e a mulher de uma forma saudável. Ele vai explicar, né? Mas aqui ele está dizendo, está alertando sobre o adultério, que só de você olhar, só de você cobiçar, né? Só de você guardar aquela imagem, já construir uma fantasia sexual com aquela mulher, né? Só de você desejar aquela mulher ou o homem. Isso serve para a mulher também, tá? Isso serve também para os casados e os solteiros. Aqui abrange, olha, de forma geral, tá? Então você já comete o adultério. Ah, mas Paulo, mas não é só para quem é casado? Então vamos lá. Então aqui no versículo 30 ele diz: e se sua mão direita fizer pecar, corte e lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno, né? Então aqui ele começa a falar do adultério. Ele fala que ele disse bem claro: não adulterarás, ou seja, não cobice a mulher do próximo, né? Porque ele está dizendo aqui, se você olhar para ela com um olhar de desejo, você já cometeu adultério. Imagine aí como não é. A justiça nossa, ela é bem maior do que a dos fariseus, né? Isso que Jesus diz lá. Ou seja, a nossa justiça, com a graça derramada sobre nós, ela é mais cobrada do que na época do Antigo Testamento, que muitos achavam que não ia ser, né? Porque a graça, nós estamos debaixo da graça. E ele dá o exemplo da mão, né? Da mão direita, né? Por que sobre a mão direita? Porque a mão direita é onde você recebe sua bênção, né? A mão direita é a mão honrosa. E a mão esquerda não é a mão da impureza. Lá, né? Principalmente. Onde eles comem com a mão direita e com a mão esquerda eles se limpam, né? A gente sabe disso. Então, eles sabem que a mão direita é a mão da honra. Se existir um ladrão lá, eles cortam a mão direita para que ele seja totalmente impuro. Vocês sabiam disso? Pois é. Então, se a sua mão direita te faz pecar, corte. Mas ele não está mandando cortar a mão, não. Ele está mandando você deixar de praticar algo que te leve para o inferno.